Que bom estar com você mais uma vez no programa da TV Novo Tempo e também da internet, o canal do YouTube, youtube.com, Reavivados por Sua Palavra NT. Juntos estamos conversando sobre a Bíblia, um capítulo diário da Palavra de Deus, conversando sobre os capítulos que são tão importantes que reavivam a cada um de nós, cada dia, cada momento. Bem, hoje nós estamos em Miqueias capítulo 3, neste profeta que traz preciosas lições para a gente. No final, uma das coisas que eu gosto de Miqueias é que no final do livro ele tem uma declaração poderosa sobre Deus e que já mencionei várias vezes aqui ao longo de outros capítulos da Bíblia. Vamos chegar lá. Bem, antes, vamos fazer uma oração. Lembrando que você pode seguir-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter, no endereço PR Evandro Fávero. Vamos orar juntos? Querido Pai, obrigado por ter a oportunidade de ler agora Miqueias 13 e também ouvir a Tua voz. Oramos na certeza de que o Senhor cuida de nós e nos guia. Em nome de Jesus. Amém. Bem, o capítulo de Miqueias 3, ele apresenta aqui, ele fala sobre as ameaças contra os chefes sacerdotes, os falsos profetas, né? Ele apresenta a crueldade dos príncipes, a falsidade dos profetas, a segurança de ambos. Então, vamos dar uma lida no capítulo e meditar um pouquinho no que alguns versos querem apresentar para a gente. O capítulo diz assim: Disse eu, ouvi agora vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal? E deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela e como carne no meio do caldeirão? Então chamarão ao Senhor, mas ele não os ouvirá. Antes esconderá deles a face, naquele tempo, vistos que eles fizeram mal às suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará a noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a transgressão de Jacó e o seu pecado. Ouvi agora isto, cabeças de Jacó, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, perverteis tudo que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá, portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruína, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Que texto! Uau! Aqui nós vemos uma declaração, então, do Senhor, através do profeta Miqueias. E tem um verso aqui que me chama a atenção, que eu quero deixá-lo para o final também. Mas vamos dar uma olhada, por exemplo, no verso 1. Verso 1 começa dizendo, ouvi agora, vós cabeças, Jacó e tal, e aí diz, não é a vós outros que pertence saber o juízo ou o direito? A ideia aqui é que não se podia esperar justiça de líderes pagãos em lugar distante, mas esperava-se que os príncipes do povo de Deus enfatizassem a justiça. A justiça é um dos conceitos fundamentais da lei. Perverter a justiça era contundentemente proibido por Deus. Contudo, era exatamente isso que os líderes de Judá estavam fazendo, pervertendo a justiça. Eles usavam sua autoridade para destruir a justiça em vez de estabelecê-la entre o povo.
No Miqueias capítulo 3, verso 2 e 3, o texto continua falando desta característica de injustiça, dessa característica de infidelidade. E usa uma expressão forte, comeis a carne do povo. Ou seja, Miqueias usou aqui uma imagem de canibalismo para descrever as ações horrendas dos líderes contra o povo. Era como se os líderes estivessem comendo a carne de cima dos ossos do povo. No verso 4 aparece a expressão, não os ouvirá. Ou seja, vocês vão orar desse jeito, vocês vão orar e Deus não vai ouvir vocês. Então a maldade do povo era tão grande que o arrependimento no último instante não seria suficiente. É claro, tinha que mudar de vida. Do verso 5 até o verso 7, aqui um oráculo de julgamento foi apresentado contra os falsos profetas que declaravam paz, levando o povo a estar despreparado para a tribulação. Esses profetas não tinham a verdadeira visão profética, a verdadeira profecia. Não contavam com a ajuda das artes, com a ajuda de Deus, mas com as artes proibidas da adivinhação. Por fim, você sabe, eles não tinham nada para dizer, porque não haveria resposta de Deus. Bem, e agora vem o verso 8, mas eu quero então dar uma ênfase especial nesse verso. Diz assim, eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel seu pecado. Você sabe que aqui usa a expressão, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Ao contrário dos falsos profetas que foram silenciados, Miqueias recebeu poder divino. Juízo e força podem ser reformulados como poderosa justiça, contrastando com os líderes ineficientes de Israel. Agora, eu quero destacar para você aqui algo interessante. O texto diz, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Não há como vencermos as tentações, não há como sermos fiéis a Deus no mundo em que nós vivemos, dentro do contexto do grande conflito. Não há como você ser verdadeiramente leal a Deus em todos os momentos se você não estiver cheio do poder do Espírito do Senhor. É por isso que nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo todos os dias. Aqui tem um contexto primário, que referia-se ao profeta, mas nós precisamos entender isso como uma mensagem para nós em nossos dias hoje também. Cheios do poder do Espírito do Senhor. É uma necessidade que temos. Precisamos avançar nessa direção. Sem Deus, não será possível avançar. Sem Deus, não será possível crescer. Então, quando o texto diz, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, o que ele está apresentando aqui é a necessidade que temos como homens e mulheres de buscar a Deus, de clamar ao Senhor todos os dias, porque Ele nos dará sabedoria também para compreendermos a Sua palavra. Mas o texto também diz, cheio de juízo, cheio de força. Juízo, a capacidade de discernir entre o certo e o errado, a capacidade de fazer o que é certo, a capacidade de tomar boas decisões. E cheio, além de cheio de juízo, o texto diz aqui também, cheio de força. Deus é quem nos fortalece, por isso que Paulo diz lá em Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Deus é quem me dá força, Deus é quem me fortalece. E isso precisa ser uma decisão diária. A busca do Senhor precisa ser diária. Bem, o texto que nós lemos, então, o capítulo, faz também uma declaração. Ele diz, não está o Senhor no meio de vós. Muitas pessoas de Jerusalém acreditavam que não seriam atingidas pelo juízo divino, porque o próprio Deus estava no santo templo. Mas a despeito das suas maldades, elas pensavam que enquanto Deus estivesse ali, elas estariam seguras. Sabe,
elas se recusavam a acreditar que Deus pudesse deixar o seu templo por causa da pecaminosidade do povo. O livro de Ezequiel descreve uma visão da glória de Deus, deixando o templo como um prelúdio ao seu juízo contra a cidade. Sabe que essa questão da presunção, achar que temos a Deus quando na verdade nós não temos, também pode ser entendida uma outra palavra que eu gosto, que é a palavra autossuficiência. Precisamos cuidar com ela, cuidar para não sermos autossuficientes. Deus nos chama hoje a sermos fiéis, a buscarmos a Ele em espírito e em verdade para sermos vitoriosos. E é isso que Miqueias 3 nos desafia então, a buscarmos o Senhor todos os dias, a clamarmos pelo batismo diário do Espírito Santo para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos dê coragem, para que Ele nos dê discernimento e para que Ele nos dê sabedoria para andarmos em seus caminhos. Cheio do poder do Espírito, estaremos cheios de juízo, cheios de força, e aí termina o verso dizendo, para quê? Para declarar a Jacó. Significa que nós não somos batizados pelo Espírito Santo apenas para beneficiar a nós mesmos, mas para ajudar a outros, para pregar a palavra, para testemunhar, e quanto mais estivermos envolvidos nesse processo de testemunhar, de falar de Jesus e da esperança para outras pessoas, mais nossa fé se fortalecerá. Por isso, que Deus nos abençoe para que isto seja uma realidade na nossa vida, para que sejamos batizados pelo Espírito, para que possamos ajudar e abençoar outras pessoas. Vamos orar por isso? Quero orar por você. Querido Pai e bondoso Deus, nesse momento nós clamamos, nós pedimos ao Senhor para que sejamos batizados pelo Teu Santo Espírito, para ter força, para ter juízo, para ser guiados em Teus caminhos e para proclamar a Tua verdade a outras pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde. Um grande abraço. Seja revivado por Sua palavra.